em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: é tu, Belém, terra de Judá, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados de um sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a história desses magos, na verdade, seriam os precursores da astronomia. Eram cientistas dos astros. E naquele tempo, de alguma maneira, eles não apenas contemplavam os astros com a apreciação exclusivamente científica dos dias de hoje, mas viam também elementos indicativos, proféticos. E eles, de alguma maneira, talvez por alguma tradição que lhes era anterior, uma profecia que fora precursora, interpretaram que uma estrela que estavam vendo indicava o nascimento e mais ainda o lugar do nascimento do Salvador. E por ela eles se guiaram, foram conduzidos, chegaram até Jerusalém. Jerusalém era a capital da nação. Jerusalém era a cidade de Davi. E em Jerusalém estava o templo que fora erigido por Salomão. Era em Jerusalém que se concentrava o culto judaico. Quando lá eles chegaram, eles procuraram saber, através de Herodes, qual era a referência do lugar em que havia de nascer o Salvador. Anunciaram o que souberam, que Jesus haveria de nascer. Fizeram saber a Herodes o que haviam descoberto, que a estrela era indicativa do local do nascimento de Cristo. Mas queriam ali também colher alguma informação em Jerusalém do lugar do nascimento de Jesus, que eles já haviam concluído estaria nas cercanias, estaria nas proximidades de Jerusalém, mas não sabiam eles qual seria o lugar exato. E Herodes chamou sacerdotes e escribas, conhecedores das Escrituras do Velho Testamento, homens que estudavam diligentemente as profecias da Bíblia, aquelas que foram escritas antes de João Batista, antes de Jesus.
E aqueles homens sabiam identificar a passagem na Escritura, no livro do profeta Miqueias, que fazia anunciação do lugar de nascimento do Messias. A Bíblia diz aqui no versículo 5: e eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, no caso do profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. É interessante, meus irmãos, que quando os magos chegaram em Jerusalém, deram notícia a Herodes do que vieram fazer, Herodes perturbou-se. A Bíblia diz que toda Jerusalém, sabendo daquelas notícias, aqueles homens vindo de longe, eram homens não apenas que eram dotados de ciência, mas eram homens ricos de alguma maneira, porquanto financiaram toda aquela viagem, aquela peregrinação do Oriente até lá. Ainda traziam consigo dádivas e presentes para oferecerem ao menino. Então a nação viu aquele povo, talvez com um vestimento diferente, de uma linguagem diferente, chamou a atenção. E chamou a atenção o fato de eles terem dito, estarem sendo guiados por uma estrela para saber o nascimento do Salvador. E as promessas messiânicas, as profecias sobre Jesus eram muito mais precisas, identificadas entre os hebreus, entre os judeus, porquanto eles é que tinham as escrituras do Velho Testamento. Toda a cidade perturbou. Os sacerdotes e escribas deram a informação de que seria em Belém o nascimento do Salvador, conforme os profetas, mas isso é que me chama a atenção. Apesar de ter havido uma breve perturbação, aquilo passou, aquilo foi momentâneo, aquilo foi uma perturbação que não impactou o povo. Se tivesse impactado, sabe o que teria acontecido? Todo o povo que habitava em Jerusalém, aqueles mesmos que haviam se perturbado, teriam feito com os magos uma peregrinação até Belém. Os próprios sacerdotes e escribas, que sabiam identificar a passagem bíblica que dizia ser Belém o lugar do nascimento de Jesus, deram a informação, mas não deram nenhum crédito à expectativa dos magos. Foram totalmente indiferentes. Eles não foram a Belém com os magos. Eles sabiam o lugar, mas possivelmente não achavam que de fato o Messias estava nascendo, se não teriam acompanhado. Ou seja, eles não fizeram nenhuma movimentação, não corresponderam à notícia com nenhuma ação que indicasse da parte deles fé, expectativa, alegria, satisfação. Talvez julgaram aqueles magos como pessoas exóticas, desorientadas, apesar de terem tido uma primeira perturbação com as notícias, mas houve uma indiferença. O próprio Herodes ficou apenas temeroso quanto ao fato de que o Messias poderia ser um rei terreno que viesse tomar o seu trono, mas também não mostrou-se inicialmente tão preocupado com isso. Porque ele não quis ir até Belém, ele disse: vocês vão. Se realmente ele tiver nascido, como quem diz, eu não acredito nisso, mas se for verdade, me tragam a informação. E ele pretendia então matar o Salvador, julgando que ele teria vindo naquele momento para usurpar-lhe o trono, como se de Jesus não fosse todo o céu e toda a terra. E nós vemos que muitas vezes este fato se repete nos dias de hoje. Temos a chegada do dia 25 de dezembro, temos uma movimentação. A cidade é adornada, a televisão exibe filmes sobre a vida de Jesus, as pessoas passam a ter até uma inclinação mais poética na fala, mas no outro dia tudo volta ao normal. É como aquela perturbação de Jerusalém, que foi
esvanecente, momentânea, sem raiz. É assim que nós vemos o mundo de uma maneira geral em relação à questão do nascimento de Jesus. E a pergunta que fazemos é essa: por que aconteceu aquilo? Particularmente sendo Jerusalém o centro do culto judaico, estando ali os sacerdotes que conheciam o Velho Testamento, por que aqueles homens religiosos, conhecedores das Escrituras, foram tão indiferentes, enquanto magos vindo de longe, que não era da nação de Israel, eram gentios e povos outros, fizeram toda aquela viagem, aquele investimento para chegar até aquele lugar à procura do Messias? Parece uma inversão de papéis. Parece que as coisas estão ao contrário do que nós deveríamos esperar ou imaginar. Porque deu-se aquilo. Na verdade, meus irmãos, o povo de Israel enclausurou-se, de modo particular, os sacerdotes e escribas, na sua religiosidade já estabelecida. Eles haviam perdido a expectativa do Messias como deveriam ter. Eles haviam se bitolado a rotina religiosa dos sacrifícios no templo. Aqueles sacerdotes não queriam ver mudança, porque qualquer mudança poderia mudar suas posições privilegiadas, porque quebraria a rotina do que eles vinham fazendo. Há muitas pessoas resistentes ao Evangelho porque estão presas à sua religião tradicional, à habitualidade, à rotina da religião que herdaram, da forma religiosa que herdaram, e há até evangélicos que na verdade estão dentro de uma rotina religiosa e nunca experimentaram verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo de modo salvador, de modo salvífico. Na verdade, aquelas pessoas queriam apenas a continuidade da sua religião, nem tinham a expectativa do Messias, nem estavam interessadas nele, queriam a continuidade. Nós podemos achar isso esquisito, como é que a religião, neste caso, afastou aquele povo de Deus. Na verdade, aqui nós temos a religião não servindo para aproximar de Deus, mas para afastar. Porque, como eu disse, enclausurados na sua rotina, na sua religião mecânica, eles não queriam ver nenhuma mudança, eles não queriam se abrir para nenhuma intervenção divina. E eles, por conta disso, se fecharam para o maior acontecimento da história. E sabemos nós, como a nação de Israel, embora como os romanos, os gentios, rejeitou o Messias, o Salvador. A religião aqui, portanto, foi algo que não os aproximou de Deus, mas que os afastou de Deus, enquanto que um povo que não era religioso, talvez, ou pelo menos não tinha a forma religiosa correta, se interessou pelo Evangelho, guiou-se até certo ponto com os recursos que tinha, a estrela, mas Deus os conduziu à fonte, que foi a palavra. Aqueles sacerdotes incrédulos serviram aqueles magos com a palavra, porque através da natureza nós podemos ter alguns indicativos da existência de Deus, mas nós só chegaremos ao seu conhecimento pleno através da revelação contida nas Sagradas Escrituras. Aquele povo se interessou, enquanto a nação de Israel não se interessou. Sua religião os afastou de Deus. E como disse eu, embora isto pareça esquisito, também é igualmente esquisito o fato que nós assistimos hoje de muitos cientistas famosos, homens ilustres, abraçarem o ateísmo. Os primeiros cientistas da modernidade eram todos crentes, cristãos. Eles presumiam haver regularidade e ordem na natureza, porque imaginavam na obra de um Criador
racional, de um supremo ser. Mas de um tempo para cá nós temos visto inúmeros cientistas se professarem ateus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. A Bíblia diz que as coisas criadas dão testemunho dos atributos invisíveis de Deus e de seu poder, de modo que os homens sejam indesculpáveis. No entanto, os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, diz a Bíblia. Suprimiram a verdade para continuar na prática da injustiça. O que tem acontecido é exatamente o enclausuramento. A pessoa entra tanto na rotina do universo, de ver a beleza do universo, que ela perde o arrebatamento poético, ela perde a capacidade de imaginar isso foi feito por Deus. Talvez no primeiro momento essas pessoas se fascinaram, vendo a ordem da natureza, vendo a beleza de funcionamento do corpo humano e tudo mais. Mas a partir de um determinado momento, elas entraram numa rotina tal de contato com essas maravilhas, que elas se fecharam dentro delas, e atribuem a existência de tudo isso ao acaso, a uma explosão incontrolada, a uma evolução casual. Perderam a capacidade de ver que este universo reclama um ser inteligente para tê-lo criado. E também às vezes as pessoas de igual modo, elas entram na rotina religiosa de tal maneira que se enclausuram no seu sistema e perdem o próprio Deus que se revela na sua palavra. Foi o que aconteceu com os judeus. Eidado 12 dizia: há pessoas que se perdem nas belezas da Escritura, e nessa perda elas perdem Deus. Elas ficam tão fascinadas com o sistema bíblico que se esquecem que a Bíblia existe para revelar-nos Deus. E há pessoas que ficam tão fascinadas com o universo que elas substituem o universo por Deus e passam a negá-lo, negar o Criador. Então é isso que nós temos aqui na nação de Israel, esse enclausuramento que os impediu, ou seja, aos de Israel, aos seus grandes líderes, de verem que Jesus havia nascido, enquanto que um povo de longe, sem o conhecimento das Escrituras, pelos poucos indicativos que tinha, chegou até Jerusalém, para de Jerusalém pelas Escrituras chegar até Belém. O problema das pessoas, irmãos, é que elas querem estabelecer para elas mesmas qual o caminho da salvação. Este é um grande erro das religiões. É que as pessoas querem compor um sistema religioso no qual elas mesmas definem o caminho para Deus. Expressões do tipo todos os caminhos levam a Deus indicam essa pretensão. Ou seja, alguns dizem eu tenho o meu caminho para Deus, você tem o seu caminho para Deus. Mas na verdade só há um caminho para Deus, aquele que Ele próprio revelou. O homem é considerado pela Bíblia perdido e precisa ser achado. Na parábola do filho pródigo é dito acerca do filho pródigo que volta para casa, este meu filho estava perdido e foi achado. Nós, quem está perdido, pela própria definição da palavra, está perdido, não sabe o caminho de volta. Ele precisa ser achado. Nessa expressão revela-se a condição passiva do perdido, é outro quem o acha. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas as pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus, para indicar que elas podem estabelecer o seu próprio caminho até Deus, sua própria estrada, do modo como elas imaginam, como convém. Expressões do tipo: Jesus para mim é assim, Deus para mim é assim. Deus não vai se tornar aquilo que você acha que Ele é, nem Jesus vai ser o que você gostaria que Ele fosse. Simplesmente Deus revela-nos em sua palavra quem Ele é, quem é Jesus, e nós temos que aceitar a maneira como Deus se nos revela por meio de sua palavra.
Os judeus, eles fecharam o caminho. Os sacrifícios que se faziam no templo, os sacrifícios que eram realizados no templo de animais, eram prefigurativos, eram instrumentos pedagógicos, tutoriais, como diz lá na carta de Paulo aos Gálatas, para que eles pudessem conservar em mente, por meio daqueles sacrifícios, que o pecado requer compensação, que era necessário alguém impuro descer do céu e fazer um sacrifício por eles que eram impuros. Mas em vez de verem naqueles sacrifícios estabelecidos pela palavra de Deus uma forma pedagógica de preparar a mente deles para entender o que Jesus vinha fazer, eles começaram a achar que o sangue daqueles animais os purificava de pecado, de fato. Começaram a achar que aquilo não era precursor de algo mais elevado, mas era um fim em si mesmo. Quando Deus lhes deu os mandamentos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o objetivo de Deus era que eles, tentando obedecer os mandamentos, vissem que sempre estavam a falhar em algum. Algum sempre era transgredido por eles. A lei moral lhes fora revelada para que, diz Paulo, eles tivessem o pleno conhecimento do pecado. Era como que um espelho para se enxergarem eles pecadores. Mas eles começaram no esforço para cumprir a lei, naqueles casos em que infringiam-na, criarem desculpas. Não, aqui eu não descumpri, aqui eu obedeci, mas foi de outro modo. Eles começaram a interpretar a lei à luz do modo como viviam, em vez de interpretarem o modo como viviam à luz da lei. E a lei que fora dada para que eles pudessem perceber que eram pecadores, para que fossem diagnosticados pecadores, começou a ser um instrumento de arrogância para eles se julgarem cumpridores da lei. Por isso Jesus teve que desmascarar. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Pensam que porque nunca mataram alguém e cumpriram o mandamento? Eu vos digo, se vocês odiarem alguém no coração, vocês já o mataram para Deus. Jesus disse: ouviste que foi dito, não adulterarás. Vocês nunca adulteraram, nunca traíram suas esposas. Pois eu vos digo que se no coração vocês alguma vez tiverem desejado mulher alheia, vocês adulteraram. Jesus veio trazer a correta compreensão da lei, inclusive não veio para isso primordialmente, mas ele tirou o atraso do povo judeu que entenderam a lei erroneamente, mostrando-lhe o real sentido. Eram desmascarados como pecadores, mas eles começaram a se tornar arrogantes. Nós cumprimos a lei, e começaram a achar que poderiam ser salvos por suas obras, por suas cerimônias que eram ilustrativas do que Jesus vinha fazer, que quando Jesus viesse nem precisariam mais acontecer. Foram vistas como de fato cerimônias de purificação real, de perdão de pecados. Viam a lei moral como algo que não era para revelar que eles eram pecadores, mas para mostrar que eles eram capazes de atender a tudo que Deus exigia. E assim, dentro daquele sistema religioso, eles não sentiam necessidade de um Salvador. Já se julgavam bons e capazes de cumprir a lei. Se em algum ponto falhassem, acreditavam que suas cerimônias tinham um valor de purificação e perdão. Então, para que Jesus? Dentro daquele sistema, Jesus se tornou dispensável. Esse é o problema quando as pessoas fazem a sua própria religião. E o mais curioso no caso do povo de Israel é que eles fizeram a sua própria religião com aquilo que Deus revelou, interpretando tudo errado, fazendo os meios virarem fins, as ilustrações virarem a própria realidade. O homem é tão vocacionado a querer criar a sua própria religião que até com o que Deus revelou, os judeus fizeram uma religião própria, divorciada, distinta daquilo que Deus na verdade pretendera. Lá na carta aos Romanos, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo de número 10, versículos 3 e 4.
mas o que é dito aqui vale para tantos que se identificam com eles no mesmo erro. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos começar pelo versículo 4. O que é que ele está dizendo? Que toda a lei de Moisés era precursora de Cristo. A parte moral da lei era para mostrar que éramos pecadores, de maneira que desejássemos um Salvador. Os sacrifícios eram para ilustrar o que Jesus vinha fazer, como disse João Batista de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fim da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo, ela não era um fim em si próprio. E agora é justificado, ou seja, é declarado justo diante de Deus todo aquele que crê em Jesus. Porque quando alguém confia em Jesus como Salvador, e a palavra da Bíblia crer tem uma força muito grande, é um compromisso ativo, é uma vida de fé, é uma entrega da vida a Cristo por meio da fé. Quando alguém confia em Jesus como seu Salvador absoluto, pessoal, então nesse momento sua dívida para com Deus é considerada quitada na cruz. Os pecados que ele cometeu são considerados expiados na cruz. A justiça de Deus que era contra ele a exigir punição, agora é satisfeita porque Jesus foi punido por ele e ele é declarado inocente no tribunal de Deus. Quando confiamos em Jesus como Salvador, somos justificados por graça, mediante a fé, não porque temos obras que mereçam perante Deus o título de justo, porque Deus requer perfeição absoluta. Para Deus não existe um quase justo, 99% justo. Ou o homem é justo ou ele é pecador, e como ninguém há que não tenha pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fim da lei é Cristo. A lei apontava para Cristo, e agora em Cristo é justificado todo aquele que crê. Mas os judeus não queriam olhar para Jesus. Eles queriam manter-se em seu sistema religioso, interpretado erradamente. Não se sujeitaram ao modo como Deus escolheu justificar o homem, considerar a dívida do homem para com ele cancelada, mas quiseram estabelecer a sua própria justiça. Por isso o verso 3 diz: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quiseram ser salvos do seu modo e portanto não foram salvos de modo algum. Mas os magos tiveram a humildade de aceitarem o caminho da salvação que Deus havia estabelecido. Em Romanos 10:2, Paulo diz que os judeus eram zelosos. Paulo os elogia, eles eram religiosos, mas era um zelo sem entendimento, um zelo obstinado, sem entendimento do Evangelho, sem entendimento da salvação. Aqui em Romanos 9, versículo de número 30, a Bíblia diz: que diremos, pois? Que os gentios, quem são os gentios? Os povos não judeus, que nem conheciam o Velho Testamento. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido. Observe, aqui a Bíblia diz: os gentios, os povos que não foram preparados para a vida de Jesus, não tiveram o Velho Testamento, nem procuravam a justiça, nem estavam interessados em serem justificados diante de Deus, alcançaram a justiça. Alcançaram, por quê? Aceitaram a salvação pelo caminho designado por Deus, mediante a fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E os judeus que já procuravam zelosamente, religiosamente a lei
justificados diante de Deus, embora por suas obras, pelo seu modo próprio de querer. Esses judeus zelosos não encontraram a justiça. Por quê? Porque buscaram como que pelas obras. Buscaram ser justos diante de Deus pelas obras, pelo caminho que eles obstinadamente queriam. E assim não aceitaram o caminho designado por Deus. Não alcançaram, por isso, a salvação. Jesus se tornou para eles uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas a Bíblia diz que quem crê nesta pedra, que é Jesus, não será confundido. Aqui em Romanos capítulo 9, nós temos uma passagem interessante, muitas vezes mal interpretada. Romanos 9, a partir do 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Alguns têm interpretado estes versículos de um modo fatalista, como se Deus tivesse feito, moldado, como se fora um oleiro com um vaso, uns para serem crentes e outros para serem incrédulos, como se houvesse uma predestinação incondicional para alguém para o céu e para alguém para o inferno, que Deus moldou isso dessa maneira. Mas é um mau entendimento do versículo. Já percebe-se logo que é um mau entendimento, porque aqui ele fala: quem és tu, homem, que a Deus replica? Então, o que quer que seja isso que Deus está fazendo, como se for um oleiro com um vaso, o homem é capaz de estar contradizendo, replicando. Já existe aqui uma margem de liberdade. E na verdade o que Paulo aqui quer falar é dos judeus. Quando ele fala que Deus é o oleiro e nós somos o vaso, ele não quer dizer que Deus modelou uns para serem crentes e outros para serem incrédulos. Deus chama todos ao arrependimento. E todos começam igualmente pecadores. O que ele está dizendo é que o oleiro tem o direito de estabelecer sob que critérios ele vai modelar o barro. E Deus estabeleceu que Ele vai nos justificar, que Ele vai nos santificar, que Ele vai nos transformar, que Ele nos vai fazer herdeiros do céu se cremos. E estabeleceu que se nós não crermos, o seu trabalho vai ser de orientar o nosso percurso para o lugar que nós próprios estamos procurando pela nossa rebeldia, o inferno. Então o texto não está falando que Deus faz uns crentes e outros incrédulos. Está falando que Deus tem os critérios para Ele próprio salvar ou não salvar. Por isso que Ele está dizendo: quem és tu, homem, que a Deus replica? Este homem que está replicando é o judeu que queria ser salvo pelas obras, que estava reclamando do oleiro porque ele queria ser moldado para o céu, mas através das obras. E Deus escolheu moldar para o céu através da fé e não através das obras. Isso fica mais claro quando nós lemos no Velho Testamento esse texto, porque essa é uma passagem citada do Velho Testamento. Essa é referente ao oleiro e o vaso. Vamos ver a passagem no Velho Testamento para ver como é clara essa ideia. Lá em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo de número 6. Velho Testamento, Jeremias 18, a partir do 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha agora o que ele diz. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus está dizendo: quando eu enviar um profeta para uma nação anunciando juízo, eu vou derrubar, eu vou destruir, e essa nação se arrepender, eu volto atrás ao mal que eu havia de fazer. Olha, ele está dizendo quais são os critérios dele. Ele não está dizendo que fez um crente ou outro crente, está dizendo quais são os critérios que ele leva em conta. Eu decidindo fazer mal a uma nação desobediente, se ela se arrepender, eu deixo de fazer o mal e faço bem para ela. Versículo de número 9. No momento em que falar de uma nação
nação e de um reino, para edificar e para plantar. Eu estou falando bem desse reino. Eu vou abençoar vocês, vou edificar, vou plantar. Se esse reino fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que me faria. Olha, se eu anunciar juízo a quem não quer obedecer e este alguém se arrepender, eu deixo de fazer o mal e faço o bem a ele. Se eu anunciar o bem a um povo que está na direção certa, e este povo transgredir, eu que disse que ia fazer o bem, eu faço o mal. Deus está dizendo quais são os critérios dele de relacionamento com os homens. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, verso 11: eis que estou forjando mal contra vós. Deus está dizendo: eu estou preparando mal contra vocês, porque vocês estão em desobediência, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um no seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Deus está dizendo: eu planejo fazer o mal, mas vocês podem se converter. Mas note aqui o que diz no versículo 12: os judeus é que eram fatalistas. Os judeus estão rejeitando o que Deus está dizendo em nome do fatalismo. Olha o versículo 12: mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Ou seja, esses judeus dessa época de Jeremias estavam dizendo: não dá para a gente se converter, não, a gente foi feito por mal. Não tem esperança para nós, não, porque o nosso coração é mau. Quer dizer, Deus está chamando ao arrependimento, e eles estão dizendo que como se eles estivessem predestinados para o inferno, que não adianta não, que não vão mudar não. Aí Deus nos reprova por isso, versículo 13: portanto assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios que ouviram tal coisa. Nem entre os pagãos se ouve um negócio desse, que você está inafastavelmente determinado para o mal, sem que possa se arrepender. Deus está dizendo: vocês estão no mal porque vocês querem, mas se convertam, e eu vou fazer o bem a vocês. Sim, Ele tem poder sobre o poder, Ele determinou sobre que condições um vaso vai ser constituído para a salvação e para a condenação. O caminho da salvação quem traça é Deus, e o homem tem que se submeter ao plano de Deus. Todos os caminhos não levam a Deus, não. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Só existe um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4,12, Pedro diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus só fez promessas para quem viesse a Ele como único e todo suficiente Salvador, sem intermediários, sem complementos, sem sistema religioso que quer usurpar o lugar de Deus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que nos desamarrar nas nossas tradições, na nossa rotina religiosa, e atender ao chamado do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Reconheça o homem o seu pecado, reconheça a mulher o seu pecado, reconheça que por melhor que tenha sido, não atendeu ao padrão de Deus, mas que Jesus desceu do céu para vir buscá-lo, para vir salvá-lo. Morreu naquela cruz para verter o seu sangue para a remissão de nossos pecados. Está vivo, ressurreto, em corpo, lá à destra de Deus Pai nas alturas, mas em espírito aqui conosco. Por isso que Ele é o mediador, porque Ele está diante de Deus como homem para nos representar, e está conosco em divindade, espiritualmente, para representar Deus para nós. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Jesus é a reconciliação com Deus. Esse é o caminho. O homem tem que sair do seu casulo, da sua caverna, da sua armadura religiosa, e vir não como um arrogante, não como um religioso, mas como um pecador, e se colocar aos pés de Jesus.
e dizer: Jesus, eu não tenho nada para fazer por mim mesmo, mas o Senhor fez tudo por mim. Salva, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. E Jesus vai modelá-lo para o céu como o bom oleiro que quer salvar. Vamos ficar nesse momento. Convido o irmão Fabiano e o irmão Cleide para vir no preço nesse instante. Soberano Deus e nosso Pai, que o teu Espírito, ó Deus, faça estas palavras irem mais profundo, aleluia, do que já chegaram, Senhor. Que possam elas ir além dos ouvidos e chegar ao coração. Que não seja a reação a elas como em Jerusalém, uma perturbação momentânea. Que estas pessoas não apenas ouçam a notícia, mas em fé sigam para Belém, para o Salvador nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão Fabiano, algemado por um peso.
Ou talvez você diga: eu conheci o Evangelho, estive na igreja, mas me desgarrei pelos meus próprios caminhos, mas eu quero voltar, pedir perdão a Deus, quero que Ele me restaure a vida. Levante a sua mão onde você estiver, e nós iremos orar hoje aqui por você. Se você quer tomar essa decisão, faça-o agora. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas Ele fará. Erga a sua mão como um sinal de que a fé evangélica bíblica chegou ao seu coração, que você quer abraçar a mensagem da cruz, aceitar o Cristo revelado pela Escritura, que está presente aqui, chamando por você. Erga a sua mão, nós iremos orar por tua vida. Podeis aceitar, meus irmãos. Nós queremos, nessa noite, dar boas-vindas a todos os que nos visitam.